Então, pessoal, retomando aqui, ó. Acabou o café, acabou a amizade. Fui pegar a balinha de coco e quase que eu comi essa pelotinha aqui em vez. Bala de coco, ai meu pai amado, hein? Deixa em off, tá bom? Não come balinha aí. Não come massinha não, tá bom, gente? Deixa pra lá. Enfim, vamos voltar aqui, ó. Vendo, contornei bem aqui, tá vendo? Contornei certinho aqui a asinha. Depois vou pôr mais detalhezinhos. Epa, desculpa, tremeu a câmera aí, ó. Vendo, ó. Aí depois aqui é o seguinte, eu esqueci de falar pra vocês. Deixa sempre uma espessurinha em volta aqui, tá vendo? Ó, uma medida legal. Depois eu vou aumentar um pouquinho a mais aqui, assim, pra ficar uma caixinha mais resistente, sabe? Pra ficar um molde bem firme. Mas é basicamente isso, tá vendo? Ó, contornei certinho. Depois a gente vai dar uma limpadinha aqui em cima certinho, nessas massinhas que ficou aqui pra cima, tá bom? Não sei se dá pra ver aí certinho. Mas é assim, tá bom? Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a saída de ar aqui, tá vendo? Na verdade eu também não sei muito bem não, viu? Porque tá um detalhe bem fininho aqui, mas a gente vai dar um jeito nisso daí, tá bom? Aí a gente vai fazer a saída de ar e por onde a gente vai colocar a resina também, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente. Ó, tô de volta. Bom, acabei de contornar a peça aqui, né? O próximo passo seria aqui, só vocês ir alisando a peça, sabe? Deixar aqui bonitinho que a gente vai precisar fazer um outro passo aqui, tá vendo? Então depois você vai alisando aqui certinho. Cuidado pra não desenformar a peça aqui, tá bom? Pra não desgrudar aqui as cantinhas, depois você dá uma olhadinha, tá? Estamos supervisionado. Então você vai fazendo aqui agora. O próximo passo é alisar, tá bom? Eu vou deixar a peça aqui que eu vou explicar outras coisas pra vocês aqui. Ah, lembra sobre a saída de ar? Eu esqueci de falar pra vocês, você poderia usar palitinhos de dente pra fazer um moldezinho da saída de ar aqui, tá vendo? Em algumas partes. Cortar ele tudo certinho, aí cortaria com alicate, tudo bonitinho. Porém, essa é uma peça que, nem eu falei, tem muito detalhe, então não vai dar certo de fazer isso, tá bom? Então a gente vai fazer um STA. Ah, Sadoko, mas o que é um STA? É uma gambiarra. Chama Solução Técnica Alternativa, pessoal. A gente vai fazer esse molde aqui então, sem nenhuma entrada de ar por enquanto, tá? Então a gente vai fazer a caixaria dele primeiro. Fazer a caixinha certinho, bonitinho do lado aqui, pra ficar com a inclinação legal do jeito que a gente quer, tá bom? Então aqui não vai dar pra vocês verem, mas por exemplo aqui, ó, usar essa espátula aqui como a base, tá vendo? Como se tivesse a peça de lado aqui, tá? A gente vai deixar mais inclinação mais ou menos assim, um tanto aqui. Quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe de pertinho, tá? E depois a gente acaba de fazer no resto, tá bom? Pra fazer caixaria, que a gente falar pra vocês, precisar de estilete, né? Pra cortar o papelão. Que coisa, se você for menor de idade aí, pede pra sua mãe ou pro seu pai cortar pra você pra não se machucar, né? E a caixinha de papelão, tá bom? Daí a gente vai cortar certinho aqui, depois eu já mostro pra vocês como vai ficar pronto. Essa mesa verde aqui chama mesa de corte, chama. Você consegue comprar em casa de artesanato, essas coisas assim. Ela é boa pra quê? Porque se você precisar passar estilete nela, sabe? Você não risca a sua bancada ou sua mesa que você tiver por baixo, tá bom? A minha é bem grande, mas tem algumas menores, tá bom? Pra fazer serviço pequeno. Então, só pra vocês saberem que é legal que daí não estraga a mesa de vocês, tá bom? Então eu vou cortar aqui o papelão e a gente volta depois. Então, pessoal, agora é o seguinte aqui. Vou deixar uma parte mais fina aqui em cima, tá bom? A parte de cima aqui. Eu vou cortar. Se tiver uma espátula, fica mais fácil, tá bom? Vocês vão cortando aqui assim, ó. Claro que cada peça é um... Vou achar um pouco... Cada peça é um caso diferente, né? Mas em específico essa pecinha aqui eu vou cortar aqui. Pra depois facilitar o nosso serviço na hora de preencher com resina, tá? Ó, cortei a pecinha aqui, tá bom? Fazer o que agora? Fazer uma caixinha agora do papelão. Então essa caixinha ela é bem firminha, tá bom? É bem legal de fazer ela. A superfície dessa minha específica é lisa, tá bom? Mas caso você tiver um papelão mesmo, alguma coisa, não tem problema, tá bom? Pode fazer com eles mesmo
Mesmo que grudar um pouco o silicone depois, mas daí você dá um jeito, né? O brasileiro é adaptado para dar um jeito em tudo, né? Já sabe. Então faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Lembrou aqui, certinho. Lembrando aqui, ó, tá vendo? Eu deixei uma altura mais ou menos legal que eu vou conseguir talvez mexer aqui dentro depois, tá? Dá pra mim fazer um pouquinho mais baixinho, mas aí pode ser que também vai vazar o silicone e tudo mais, então assim já tá um tamanho legal, tá? Então vamos marcar aqui também aqui embaixo, ó. Isso. Apertar. Dobrou, tá vendo? Ó, bonitinho. Mesma coisa aqui também. Por isso que eu falo que é sempre importante deixar os espacinhos aqui, tá vendo? Em volta. Pra gente preencher de plastilina aqui também, tá? E a gente vai acabar de fechar aqui, bonitinho. Tem outro pedacinho de papelão aqui, tá vendo? Vai ficar uma caixinha pra gente colocar o silicone depois. Estamos ao vivo de novo. Então, pessoal, acabei de fazer aqui a caixinha, tá vendo? Bonitinha. Eu contornei bem aqui do lado. Tentei dar uma alisadinha boa aqui, tá vendo? Por dentro aqui, ó. Pegando a ferramentinha aqui, ó. As estequinhas de silicone. Passando bonitinho. Deixei contornadinho, tá vendo? Deixei aqui, vai ser a parte de cima, no caso, né? Deixei ela mais tranquilinha aqui pra gente poder preencher mais fácil depois. Ó, um espacinho legal do lado, tá vendo? Cobri tudo. E agora vem o grande pulo do gato agora. Ah, só pra falar, eu colei a caixinha aqui, no caso, com Super Bonder, tá bom? Caso tiver passar guspe, colar, cola tenaz, qualquer coisa que cole, deixa firminha assim. Ou se você quiser passar fita em volta também, se der certo, tá bom? Lembrando que a caixa tem que ser bem firminha, tá? Pra não, na hora que você preencher, não aparecer algumas aberturas do lado, ficar tudo legalzinho. Enfim, agora a gente vai fazer umas marcaçõezinhas agora. Isso aqui serve o quê? Para na hora que você colocar a outra parte do silicone, ela vai servir como um gabarito, sabe? Ela vai servir para a peça não ficar deslocando uma parte da outra do silicone, sabe? Tá firminha. Depois vocês vão entender para que vai servir certinho, tá? Então, tipo assim, quanto mais vocês conseguirem fazer assim, contanto que não seja tão exagerado também, né? Aí você pode fazer uma marcaçãozinha assim. Que legalzinho, ó. Que bonitinho, ó. Parece que tá tirando um sorvete, parece, né? Se quiser fazer uma ranhurinha assim também, dá certo, ó. Fazer mais fundo um pouquinho assim. Olha que bonitinho. Belezinha. Bom, dá pra vocês verem aqui, né? Tá vendo, ó? Aí a gente vai arrumar ela certinho, tá bom? Pra não ficar com essa rebarbinha pra cima, porque vai atrapalhar a gente depois, tá? Mais uma coisa... Esqueci de falar pra vocês, precisa da vaselina, tá? Vaselina e um pincelzinho pra vocês passar depois. Aqui dentro desse molde. A gente vai passar tudo em volta aqui bonitinho. Passar em cima da peça, tá? Pra não grudar o silicone. Aí tem que tomar cuidado só com os buraquinhos aqui pra não encharcar de vaselina, tá? Porque depois pode atrapalhar na hora que você for fazer aquele encaixezinho que a peça vai ter, ok? Vamos fazer a parte aqui passando vaselina pra ver, né? Talvez seja importante, né? Para algumas pessoas. Então, basicamente, vai passar aqui em volta aqui da caixinha, bonitinho, né? Pra depois o silicone não ficar grudando.
Vamos lá, ó. Pega mais. Não precisa encharcar muito não, tá bom? Só uma camada bem de leve que você sabe que cobriu bem, tá? Como eu falei, toma cuidado só com os buracos, só pra não ficar encharcado de vaselina, tá? Porque senão depois pode acabar prejudicando o gabarito, tá? Passou na peça. Na peça nem vai precisar tanto, tá? Porque ela é uma peça de resina mesmo, então nesse caso aqui não vai ser tão... não corre risco de estragar a peça. Silicone, ó. Só bonitinho. Os buraquinhos lá. Lembra, tá vendo? O importante é não deixar encharcado. Vamos supor que se eu passasse muito silicone aqui, tá vendo? Vai perder alguns detalhes. Bom, acho que não dá pra ver tanto bem na câmera, né? Mas iria perder alguns detalhes. Então é bom sempre passar só uma camada fininha pra não perder esses detalhes aí da peça, tá? Nesse caso. Que nem eu falei, se for uma peça agora talvez bem grande, né? Não teria esse problema. Eu vou inclusive até tirar um pouquinho esse excesso aqui, pegar um papelzinho aqui. Tirar um pouquinho do excesso aqui de cima da peça, né? Pra não correr o risco. Aí, beleza. Certinho. Passamos aqui. Vamos, agora a gente vai reservar a peça ali do lado ali, deixar no cantinho, tá? Deixar o pincelzinho lá bonitinho. Tampar, né? Pra caso não acontecer a sorte, né? De derramar. Agora vamos ao que interessa, ó. Esse daqui, no caso, é o silicone branco, tá? Igual eu falei, tem de várias cores, tá? Não é propaganda, né? Mas geralmente tem essa Redelize aqui, que é uma marca acessível. Tem bastante lugar do Brasil, no Mercado Livre você encontra, né? E no caso, essa aqui é branca porque ela pega mais detalhes. O silicone bonitinho. Pega um pauzinho bem firmezinho, um palitinho, né? E mexe bem pra pegar o silicone legal aqui, ó. Mexendo, mexendo. E ó, pra quem gosta de bolo, é um bom exercício, hein? Né? Fica bom aí já, ó. As esposas que vai gostar, hein? Pensou o maridão fazendo um bolo lá pra esposa, enquanto ela tá no sofá no domingão lá, assistindo um Netflix. Lembrando bem, tá? Sempre mexe bem o silicone, tá vendo? Porque você viu, ele tava mais clarinho, agora já... Ele deu uma encorpada agora na cor. Seria porque não tava tão... Mas o bracinho dói, hein? Você é louco. Fazer bolo é difícil, hein? Ó, lembra porque eu falo pra vocês, ó, de ser um palito que tem um aspecto retinho assim, ó. Porque você vai passar nas bordas ali, ó. Tá vendo? Pega todo, ó. Tá bom? Eu vou tentar tacar um fermento aqui e pôr no forno, hein? Não, brincadeira, já tá bom de mexer, né? E lembrando também, só da famosa balancinha, lembra que eu falei pra vocês? Aqui, ó. Pra quem assistiu meus vídeos anteriores aí já sabe, já, né? Catalisador do silicone branco é o mesmo do azul, os mesmos dos demais, né? Então, se caso, eu tinha um silicone azul em casa, só que eu tenho o catalisador dele. Pode usar também que não tem problema, tá? A coisa que muda é que ela é bem mais fininha, tá vendo? No caso, o silicone azul já é um pouco mais espesso. No caso dessa peça aqui, geralmente eu faço um copinho com 100 ml, porque que nem eu falei, é 1:3 a medida aqui, né, do silicone. Então seria 1 kg de silicone, 30 gramas, né? Mas nesse caso eu vou fazer um pouquinho menos para essa peça, vou fazer só umas 50 gramas, que eu acho que vai ser mais do que suficiente, talvez. Se precisar eu faço um pouco mais depois, tá? Deixa eu
vai lá, pôr belezinha. Balancinha. Vamos ligar aqui, né? Toma cuidado também para não deixar o silicone com muitas bolhas, tá? Para não prejudicar a peça. Então vamos lá, vamos pôr umas 50 gramas aqui de silicone. Eu acho que vou colocar um pouquinho mais, tá? Vou colocar umas 60 aqui. Aí, tá bom. Maravilha. 70, né? Aí. Aí, legal. Bom, então nesse caso aqui, vamos colocar umas 2 gramas a mais só de catalisador, né? Pra não... certeza que vai secar também, tá? Também, se caso vocês quiserem misturar o silicone branco com azul, caso vocês tiverem assim... Ah, Sado, qual? Eu tenho um... sobrou um pouquinho de silicone aqui, vai precisar. Eu tenho um silicone azul, eu posso misturar com o branco? Pode sim, não tem problema não, tá? Só tem que tomar cuidado com aquela coisa que eu te falei, se for uma peça com muito detalhe, então é legal usar só o branco pra pegar todos os detalhes, né? Não que o azul não vá pegar, só que o ideal para esse tipo de serviço aqui é o branco mesmo, tá? Vou colocar umas 2 gramas de catalisador. Deixa eu pôr um pouco mais balança pra cima, né? Aí, ó. Essa balança tão precisa, né? Mas vamos ver aqui se dá 2 gramas aqui. Aí, belezinha. Tampa, né? Pra não correr o risco de derrubar. Agora o esquema. O catalisador tá em ação, então já tenta mexer o máximo rápido possível pra não começar a curar, né? Deixa eu pegar aqui o outro palitinho aqui. Ó, mexe bem, tá? Deixa eu pôr a peça aqui, ó. Tenta mexer bem. Tomando cuidado para não fazer muita bolha, tá? Ainda mais nesse caso aqui. Para reforçar. Mexe muito bem o catalisador, tá? Para misturar bem com o silicone. Porque pode acontecer assim, se você misturar pouco, às vezes fica alguma parte que não misturou bem o catalisador. Então essa parte não vai secar a borracha, né? Não vai curar. Então você vai desenformar, talvez vai ficar grudando e você vai perder todo o seu trabalho aí, né? Então toma cuidado, tá? Aí, ó, começou a ficar um pouquinho mais grossinho por causa do catalisador, tá vendo? Começou a entrar em ação já. Tá louco? É mais rápido que a polícia, hein? Brincadeira, tá bom? Vamos lá, ó. Cuidando com as bolhas. Vamos despejando bem devagarzinho, tá? Pera, deixa eu só limpar essa parte aqui pra não derrubar na mesa aqui. Tá vendo, ó? Pingou um pouco de silicone ali, mas não tem problema não, porque depois ele vai secar e fica uma borracha, então não... Depois é só destacar ele depois que estiver seco, tá? Bom, belezinha. Vamos colocando bem devagarzinho aqui, ó, o silicone. Deixa eu ir um pouquinho mais pra vocês. Ó, só um filetinho assim de silicone, bonitinho. Sobre a plastilina, eu tô usando a branca aqui no caso. Tem outras cores de plastilina, tá? Mas eu tô usando a branca aqui no caso, por causa que a peça é cinza. Então dá esse contraste aí, tá? Daí quando, tipo, vamos supor que fosse uma plastilina cinza, aí fica mais difícil pra você ver onde que você vai pôr a plastilina, a massinha, tá? Então toma cuidado pra esse caso aí. Mas caso você quiser usar a plastilina cinza também, se achar que dá certo, não tem problema não, tá? Faz com que vocês estiverem aí e qualquer coisa vocês que lutem, tá? Aí, ó, cobriu. Bonitinho. Vou usar todo o silicone aqui.
Ah, deu uma medida, deu um tantinho bom, né, de silicone, né? Ficou uma medida boa. E legal. Bom, o silicone, ele fica uma cura dele legal, tipo, por volta de 1 hora, 2 horas, por aí. Assim, quanto mais tempo, caso você estiver sobrando, né? Pode deixar um tempo bacana, mas entre 1 a 2 horas já vai estar pronto já. E aí depois você já pode desenformar. Depois eu vou fazer, dar umas batidinhas qualquer coisa, tá bom? Porque se tiver alguma bolinha que tiver que subir, já desgruda da peça, tá? Só não pode apertar, tá? Porque vai que mexe a peça e ele sair fora da plastilina. Então tomar cuidado com isso daí. Igual na minha outra peça que eu tinha feito, lembra, eu tinha feito um contramolde aqui, né? Uma forma assim, tá vendo? Mas é por causa do quê? Essa peça aqui é uma peça muito grande, tá vendo? Então pra mim não ter que gastar uma camadona de silicone, tá vendo? Senão eu ia gastar muito, o silicone é caro. Isso daqui é gesso, o gesso você vai pagar uns 5 reais no pacotinho, 6 reais, depende de onde você mora. Então, se comprar 1 quilo. Então eu faço esse contramolde aqui por causa que é bacaninha. Até porque na hora que você for travar as peças, né? Que depois a gente tem que fechar tudo certinho em volta aqui, tá vendo? Deixar ela bem firminha. Lembrando que não pode apertar muito, tá vendo? Pra não deformar, tá? Então é só aperta um tanto que vai ficar firme a peça, legalzinha. Com uma fita, alguma coisa assim. Depois eu vou explicar pra vocês. Então fica legal. Então nesse caso, como é uma peça pequenininha, eu não vou precisar fazer o contramolde, tá? Porque vai ficar legal já. Depois a gente coloca um papelãozinho por cima e vai ficar tudo certo. Assim que tiver seco, depois eu continuo o tutorial, tá? Depois eu faço virando a peça e desenformando o resto e limpando ela certinho. Beijão!